Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais uma live da nossa quarentena do bem. Hoje é a nossa 46ª live. Pessoal já começando a entrar aqui, Regina Portela, Tatiane, não sou todo mundo entrando aqui. É isso aí, minha parceira Liz. Segunda-feira começamos aí o nosso projeto, né? Nosso curso aí, segundona, já tá chegando o dia. A Lúcia chegando por aqui também. Ó, vamos aproveitar e chamar o pessoal, contar para eles que hoje é sábado, mas tem live, né? Ou tem live aqui no nosso sábado. Eu vou mandar um convite para umas pessoas que depois elas falam assim: Márcia, me chama para eu não esquecer. Então, né, pelo sim, pelo não, bora aqui chamar esse povo que de vez em quando esquece o horário. Por falar nisso, a semana que vem, como eu vou começar o curso com a Liz, que acho que né, vocês já estão sabendo, a gente vai mudar o horário da live, tá? Nossa live semana que vem vai ser às 18 horas. Mas depois no final eu falo disso novamente. Lindomar entrou com coisas de casal aqui, tá falando lindinha. Oi, lindinho, bonitinho. Ah, Rodolfo, meu querido, que saudade, Rodolfo. Como é que anda essa vida? Sabe que é a história assim, ó, casou e mudou? E nem endereço deixou? Pois é, essa é a história do Rodolfo. Casou, mudou, nem endereço deixou. Laila Tavares, bem-vinda. E aí, já mandou convite para um povo aí? Para o povo participar da nossa live? Hoje nós vamos fechar a tríade, né, da nossa fala sobre água. Essa semana eu estava abordando o simbolismo da água. Irani Portugal, bem-vinda! Então, abordando aqui o simbolismo da água, e hoje nós vamos fechar essa nossa tríade, né? Tríade por quê? Porque são 3 dias, né? Durante 3 dias eu me dediquei a falar sobre fogo semana passada, e agora, durante 3 dias, falando sobre água. Hoje a gente fecha aqui o simbolismo da água para nós. E o que será que tem para hoje, hein? Que o elemento água vai nos ensinar no dia de hoje. Se prepara, vamos fechar com chave de ouro aí esse nosso elemento. Deixa eu só aqui. Tararã, tararã, tararã. Povo que eu tenho que chamar para não esquecer de estar aqui com a gente. Isso. Pronto. Fiz minha tarefa. Alexandra, bem-vinda, lindinha. E aí, como que foi o sábado? Sabadão por aí. Foi bom? Domingo promete? Dia das Mães, amanhã. Como é que vai ser o Dia das Mães? Vai encontrar, não vai encontrar? Vai ser um encontro de corpo, né? Abraço mesmo, ou vai ser um encontro virtual? Como é que tá o planejamento aí do Dia das Mães? Bom, hoje, então, vamos tecer um pouquinho aqui de mais ideias sobre o elemento água. Eu falei do elemento água, né? No primeiro dia, na terça-feira, eu falei do elemento água como vida, como útero, como mãe, né? Eu até falei que ia aproveitar a semana para falar do elemento água, afinal de contas é o elemento materno. A água é o elemento materno, é de onde nós viemos, esse espaço aquoso do útero, né? Onde nós somos formados. A água é vida, mas é o lugar também da vida, né? Da nossa origem. E aí na terça-feira eu falei sobre isso, né? A live de terça eu abordei a água como vida. Inclusive eu falei um pouquinho da água que nós somos, né? O nosso corpo que representa essa água, né? Também, principalmente os órgãos vitais, acima de 75% cérebro e coração, acima de 86% pulmão, rins, fígado, né? Os órgãos vitais aí que são pura água. E na terça-feira eu falava assim com vocês, o que vocês estão fazendo da água que tem dentro de vocês, né? O que vocês estão fazendo dessa água interna? Na quinta-feira eu abordei a água trazendo o elemento self, né? Que a água é o nosso inconsciente, o elemento água como elemento simbólico representativo do inconsciente. Então o mergulho no self que nós temos que fazer, né? Eu falava disso na quinta-feira.
Falei da história de Jonas, né? Quando o Self nos convida para uma missão, para um projeto, e o nosso ego fica tremendo nas bases, morrendo de medo e foge, né? E foge, mas aí não dá, essa fuga gera problema e a gente tem que se entregar para o Self. Foi o que nós trabalhamos na quinta-feira. E hoje eu quero falar da água num duplo aspecto. Eu quero falar da água como o elemento regente das nossas emoções, então simbolicamente água é emoção. E eu quero falar também da água como água purificadora, água que purifica. Então é por aí que nós vamos caminhar na nossa prosa de hoje, ok? Irene Pereira me falando boa noite aqui, bem-vinda Irene, Francisco também boa noite, Irani Portugal dizendo boa noite para mim e para todos, dizendo que Helenice Rodrigues é uma querida amiga que ama muito e trouxe para me conhecer. Que bacana, Irani, bem-vinda Helenice, espero que você curta estar conosco. Muito bom conhecer gente nova por aqui. Aqui a Roberta, Gabriel entrando, Oliveira, Flávio Augusto, muito bem-vindo. A Ale tá dizendo, oi Flavinho, bem-vindo, a live bem melhor, olha só. Então, você é convidado da Alexandra, muito bem-vindo, espero que você curta estar aqui conosco, viu? A Lu Godoy, bem-vinda entrando aqui também. Rosineire Cardoso, Roberta Monteiro, restante do povo, acho que eu já tinha dito um oi aqui, já tinha cumprimentado. Muito bem, água como elemento simbólico, ela representa muito bem as nossas emoções, né? Então, é o nosso universo da sensibilidade, o nosso mundo sensível e sensitivo, representa o mundo das nossas intuições. E aí veja que, novamente, representa inconsciente, veja que os símbolos comunicam entre si, né? Eu falava do self, que é um elemento inconsciente, mas é um elemento macro, né? Mas a água representa também esse inconsciente, enquanto tudo que eu tenho guardado aqui das minhas emoções. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Do mesmo jeito que as águas mudam, então a gente tem águas do lago, aquele lago suave, né? Que a brisa toca e ele faz aquela marolinha suave. A gente tem água do rio, que tem aquele remanso do rio suave. Mas a gente tem a água daqueles grandes rios caudalosos, cujas correntezas são perigosas. E nós temos a água do oceano, né? O oceano bravio, o mar raivoso. São assim as nossas emoções. Nós temos as nossas emoções suaves, aquelas emoções que aquecem a nossa alma, aquelas emoções que convidam o outro para perto, aquela emoção que convida o outro, vem que eu vou te abraçar, eu vou te afagar, eu vou te dar carinho. E tem as emoções do lembram do filme Psicose? O cara só aparece com a faca lá. Tem as emoções bravias, as emoções incontroláveis, né? Como que você controla um mar revolto? Não controla, você não controla as ondas, né? O mar chega, esses dias estava vendo umas imagens do mar, da ressaca do mar em algumas praias, aqui no Brasil, inclusive algumas praias paulistas. E aí o mar foi entrando, né? E invadindo ali, não invadiu só a praia, invadiu o asfalto também, chegou a invadir as casas da beirinha. Quem que controla o mar? Ninguém controla o mar. Então tem aquela água suave e tem aquela água que ninguém controla. Tem emoções suaves e tem emoções que ninguém controla. O fato é que esse universo está dentro de nós. E mesmo essas águas incontroláveis são águas importantes. Eu não tive a oportunidade, eu fui lá pertinho, mas não fui ver as cataratas, né, de Foz do Iguaçu. Mas de ver nas filmagens, assim, a gente já olha, né, e causa um medo, né? O poder daquela água, gente, que poder daquela água. Mas aquela água com tanto poder que não pode ser contida, que não pode ser controlada, aquela água gera energia. Então as nossas emoções, as nossas águas interiores,
o nosso mundo emocional, é daí que vem a nossa energia de vida, que às vezes vem com uma intensidade adequada. Adequada em que sentido? No sentido de que gera coisas e resultados positivos, mas às vezes vem num descontrole que fica só estrago. Aquelas águas que quando passam vão arrasando tudo. Já teve essas emoções assim? Que quando passou meio que foi arrasando tudo? É um perigo, né? As emoções. Emoção é um território complexo. Dizem que coração é terra que ninguém manda, que ninguém conhece. Quando a gente fala de coração, a gente está falando basicamente de emoção. Então são essas nossas águas internas. Como é que andam as suas águas internas? As emoções, elas às vezes podem ser mais estáveis. Sabe aquele rio que você vai contar sempre com ele, que ele nunca vai secar? Mesmo no momento de maior seca, ele não vai secar. Mas tem emoções que são muito instáveis, são aquelas emoções com as quais você nunca pode contar. São aquelas emoções que mudam de tempos em tempos, como as marés que mudam. Algumas pessoas elas vivem assim, emoções que mudam o tempo todo. Então algumas pessoas vivem emoções mais... Você sabe o que vai acontecer, você chega e fala, nossa, tem que... aconteceu isso, isso e isso, nós temos que contar para fulano o que aconteceu. Aí você já sabe a reação do fulano, você já sabe, né, como que fulano vai reagir. Mas tem aquela pessoa que você nunca sabe como ela vai reagir, porque é essa pessoa que tem essas emoções de alto e baixo. Tá se achando em qual dos dois grupos aí? Como é que é? Quem é você por aí? Deixa eu só ver aqui quem já tinha tecido comentário. Marciel... dizendo, Márcia, todas essas suas lições deviam ficar gravadas pra gente assistir sempre. Oh, minha cara, gratidão, que bom que você tá curtindo. Mas olha só, elas estão gravadas, se você for na bio, aqui quem tá me seguindo no Instagram, se você for na minha bio, você vai conseguir entrar lá no YouTube. O YouTube é o YouTube da minha empresa, o Instituto Logos. Daí, lá dentro tem o link para a playlist, né? A playlist do Quarentena do Bem. Então, todas as lives, desde a primeira que eu fiz, né? E essa já é a 46ª, todas estão lá. Então, Marcel, se você quiser que eu mande para você, me pede no direct. Márcia, manda para mim o link, que aí eu mando também no direct o link direto da Quarentena do Bem, tá? Porque lá tem outros filmes, lá tem a playlist do Coisas de Casal, lá tem várias playlists de temas diferentes, né? Aí se você me mandar um pedido no direct, eu mando para você direto o link da Quarentena do Bem. Então tá lá tudo salvo para assistir de novo, ok? Maria do Socorro diz que tá aprendendo muito comigo, que beleza. Lucilene dizendo que chegou atrasada, mas ainda bem que chegou. Vale chegar. Ô, Ale, tá travando aí pra você? Bom, pra mim aqui não apareceu travando nenhuma vez. Não sei se de repente seja a sua internet mesmo, né? Ninguém mais falou, enfim. Ó, a Maria do Socorro diz que é muito contida, né? Então ela consegue conter as emoções, não é dessas emoções de mar bravio, revolto. Nájila entrando aqui, bem-vinda. A Lúcia diz que ela é um rio tranquilo. Oh, delícia. Gente, como é bom navegar num rio tranquilo, né? Mas tem hora que a gente também quer descer o rio de boia. Já desceu o rio de boia? Eu já vivi essa experiência. Você sobe na boia e tem um momento assim que você vai tranquilinha, mas tem um momento que dá aquelas umas cascatinhas. Não chega a ser uma cachoeira, né? Mas só um remansozinho assim, plum, cai numa pedra. É gostoso também, passar umas emoções assim. A Liz diz que não tá travando pra ela, não. Ok. Então, que bom. Fernanda, quanto tempo? Bem-vinda por aqui. Dora, boa noite. Bem-vinda, querida. O Wellington Rezende também entrou aqui. Muito bem-vindo. Mamãe do Gustavo e do Anthony. Bem-vinda. Feliz Dia das Mães, mamãe do Gustavo e do Anthony. Agora, veja, se as águas representam as nossas emoções, nós precisamos aprender a lidar com as nossas águas. Ou seja, a lidar com as nossas emoções. Emoção não existe essa de controlar, tá? Porque emoção é pura pulsão, é pura energia. Então, quanto mais você tenta retesar, conter, controlar, aniquilar uma energia, mais ela vem para fora, né?
Veja que quando se faz um dique, né, ou uma represa, você tem que deixar um lugar para vazão da água. Porque se você não deixar um lugar para vazão da água e ela passar por cima da represa, ela vai destruir a represa toda, vai destruir a represa inteira. Tá captando aí? Então, as emoções, conter emoções, assim, né? Você pode até criar uma represinha, mas você tem que deixar um lugar para dar vazão para essa água. Porque se você tentar reprimir tudo, quando você menos perceber, ela vem e te atropela. E no caso das emoções, a gente tem um agravante. Porque o momento que ela vem para fora, ela pode sair e destruir coisas externas, aí pensando na ideia da represa, uma represa que acumulou água demais, não teve um lugar para dar vazão, aí ela passa por cima, né, daquele muro ali que é a represa e derruba tudo. Então é quando derruba tudo fora. É quando vem as brigas, os desentendimentos, as confusões, vem família, né, coisas tristes que acontecem de pessoas que se amam profundamente e às vezes depois de uma briga ficam sem se falar anos, né? Sim, existe isso, é triste. Até porque quando não existe amor, geralmente não tem muito ressentimento. Quando o ressentimento é muito forte, é porque o amor também é muito intenso, né? Em geral. E aí a gente vê, né, aquelas brigas de, né, tempos e quanto tempo sem se falar. É quando essa represa estoura. Mas no caso das nossas emoções, tem um segundo problema. É que às vezes não estoura para fora, às vezes estoura para dentro. Então aquela emoção que você segurou, aquela água que você guardou, que você retesou em si, que você represou e que você não deu vazão a ela, você guarda, guarda, guarda e ela implode. E aí nós temos as doenças psicológicas, as doenças psicossomáticas, né? Então os problemas aí são outros, né? Por exemplo, uma pessoa que não vive um luto, que não vive a dor, né, da partida de um ente querido e guarda, né, represa aquele sentimento. Não, tô bem, nossa, tô ótimo. Gente, é muito complicado isso, né? Até que ponto aquela pessoa tá tão bem assim, até que ponto ela tá só guardando, né, não tá dando vazão para aquela emoção. Alguém te faz alguma coisa que te deixa com raiva, mas você não se permite sentir a raiva, né? Talvez você não tenha ficado com raiva mesmo, mas existem situações em que é natural que a raiva venha, mas você não se permite sentir a raiva, você renega esses sentimentos. Então, às vezes a gente tem essa coisa de renegar sentimentos que a gente acha feio, né? Ah, eu não aceito sentir raiva, eu não aceito sentir... enfim, né? Esses sentimentos que são considerados como feios, mas que são humanos e que se eles fazem parte de mim, são as minhas águas, né? O que eu tenho feito com essas minhas águas? Represar sem permitir uma vazão é um grande risco, porque ou a barreira explode e aqui fora gera problema, ou a barreira implode e gera problema aqui dentro. Mas veja que água a gente não controla. A gente pode criar estratégias, nós podemos criar estratégias para lidar com as nossas emoções, mas a gente tem que criar as estratégias, porque tem que lidar com ela. Não adianta, a água a gente não joga em algum lugar e prende. Não dá para fazer isso com as emoções. Pensando ainda, né, nessa água, né, emoção, né, como símbolo da emoção, eu tô pensando aqui na qualidade dessa água, né? Tem água doce, potável, tem água salgada, que não é potável, tem água amarga, tem água salobra. Tem água que está tóxica, envenenada. Quais são as águas que você tem dentro de você? Então, aquelas emoções, água potável, emoções boas, gostosas, amar, perdoar, se alegrar, desejar, são emoções que têm o poder de uma água potável, de uma água que gera vida, de uma água que gera saúde. Tem um monte de emoções que têm esse potencial. Mas tem aquelas emoções que não têm esse potencial. Emoções como estar amargurado ou estar magoado ou ficar raivoso o tempo demais, porque da mesma forma que eu não posso ignorar a raiva que eu sinto, eu preciso dar vazão para essa emoção de uma forma que não prejudique nem fora, nem dentro, mas eu preciso reconhecer a emoção, né, o sentimento da raiva e dar vazão para ela. Por outro lado, se eu vivo a minha experiência de vida baseada nesse tipo de água, na água da raiva,
Se eu sou o tempo todo um mar revolto, então o que eu estou fazendo? Que tipo de contaminação eu estou proporcionando a mim mesma por viver todos os dias e cotidianamente as mesmas emoções que não me fazem bem? Gente, e aí vale discernimento, né? A gente tem que buscar muito discernimento. Porque nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, nem 8, nem 80, né? Então eu não vou negar as emoções ditas como negativas, entendendo que elas são humanas e fazem parte de mim, tem algum valor aqui agora, eu não vou negá-las, mas eu não vou me permitir navegar nessas águas amargas por tempo demais. Porque se eu me permitir ficar tempo demais nessas águas, o contágio pode acontecer. Isso pode me fazer mal. E aí, mais uma vez, a gente tem os problemas de adoecimento. Adoecimento das relações e adoecimento emocional, psicológico do próprio indivíduo que vive, né, essa experiência dessas águas. E aí a gente ainda pode pensar, e quando desidrata? Eu estou usando todas as alegorias com a água porque eu estou tratando aqui dos símbolos da água, né? E hoje o símbolo da água como emoção. E quando desidrata acontece? Também. Porque se a água representa o nosso mundo emocional, o não contato com as emoções, né? Aqui dentro eu tô falando desse desidratar-se, é o não valorizar, o não dar atenção para as emoções. Tem pessoas que elas são tão razão, tão cálculo, né? Ela é tão do universo do cálculo, da razão, da lógica, que ela desconsidera o mundo emocional seu e do próximo. Aliás, gente, quem desconsidera o mundo emocional alheio é porque já está desconsiderando o seu próprio. Porque eu vejo no outro aquilo que eu consigo lidar em mim e vice-versa. Se eu olho para o outro, eu olho para mim. Se eu olho para mim, eu olho para o outro. É uma via de mão dupla. Então, ignorar a emoção do outro é também ignorar o meu próprio mundo emocional. E aí nós temos algumas pessoas que estão ficando secas, verdadeiros desertos. Almas que estão deixando de ser terras férteis, estão deixando de ter humus, terras que não têm mais humus, almas que estão se tornando inférteis porque não jorra mais as boas emoções. A água potável não anda mais por ali. Perigo isso, né? É muito perigoso. Muito perigoso. Por outro lado, se a água pode rebaixar, e aí um resultado disso, por exemplo, depressão. A depressão, né? Essa pessoa que não lidou com as suas emoções e aí, de repente, o nível de emoção, né, positiva está tão baixo que ela já não consegue mais se conectar com a beleza da vida. A emoção é essa experiência de deserto emocional, né, de deserto da alma. Mas o contrário pode acontecer. Pode ser que alguém viva nos seus níveis emocionais tão elevados, é aquela pessoa passional. É a pessoa que vive a vida na paixão intensa. E eu não tô falando paixão de ficar apaixonado pelo seu querido, pela sua querida, não nesse sentido. Mas é no sentido de ter a emoção à flor da pele. A emoção é tão à flor da pele e é tão descontrolada, é tão sem uma conexão com o mundo racional, que aí a gente vai ter a pessoa que se afoga nas emoções. Eita, é o outro lado, né? Então, se de um lado tem gente se desidratando por não entrar em contato com as emoções, do outro lado tem pessoas que estão tão por conta, tão jogadas para suas emoções, e essas emoções estão tão descontroladas dentro delas mesmas, que elas estão se afogando. São águas traiçoeiras. Quando nós vivemos as nossas emoções sem criar uma conexão de razão, de lógica e de entendimento, de busca de clarificar o que eu estou sentindo, essas são águas traiçoeiras. A gente vai ver aqueles casos, por exemplo, de pessoas que amam tanto, mas amam errado e passam a ter graves problemas porque amam, mas amam errado. Águas traiçoeiras. Aquelas pessoas que, por conta de uma mágoa, perdem uma vida inteira
5, 10, 20 anos, 30 anos, uma vida inteira. A pessoa que a magoou já nem existe mais, né? Vamos imaginar uma relação de pai e filho. O pai que a magoou já nem existe mais, já morreu, e ela ainda vive a vida demarcada por aquela mágoa que ela viveu na infância. Agora ela já é uma mulher de 60, 70 anos de idade. Se afogar em emoções, águas traiçoeiras, nem para mais, nem para menos. Veja que eu estou olhando aqui com vocês e aproveitando o elemento água para nós estudarmos as nossas emoções e pensarmos nos cuidados que precisamos ter. Porque a coisa é sempre um ponto de equilíbrio. A saúde é sempre o caminho do meio. A saúde está sempre no ponto de equilíbrio. Quando eu vou pendendo muito para um lado ou muito para o outro, é quando eu estou perdendo o foco da minha saúde, o foco da minha sanidade mental. E quando eu olho para mais um desses riscos, ainda tem o cuidado com as correntezas, né? Quais que são as correntezas? São as emoções que não são minhas, as emoções alheias, que eu começo a navegar nelas e me perder. E aqui a gente tem um ponto que, olha, merece uma atenção especial. Por quê? Se saber lidar com as suas próprias águas, ou seja, com as suas emoções, é conseguir navegar, inclusive na emoção do outro, a partir da empatia. Gente, e a empatia é uma coisa maravilhosa. A empatia é uma capacidade de um ser evoluído. Se você for olhar para o ser humano mais primitivo, ele não consegue ser empático à dor do outro, né? Agora, quando ele deixa de olhar para o próprio umbigo e ele olha para o outro, então ele consegue ser empático. A empatia é um sentimento nobre, é uma habilidade de alguém que está num nível mais elevado de desenvolvimento, ok? Então, empatia é lindo, é maravilhoso. Só que empatia é navegar na água do outro. Se eu consigo navegar nas minhas próprias águas, eu desenvolvo uma habilidade que me deixa mais capaz de navegar na água alheia. Estão captando? Presta atenção, tem sabedoria nessa história aí, ó. Tem uma pérola aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, se eu não me torno hábil em navegar nas minhas próprias águas, como que eu acho que eu vou dar conta de navegar na água alheia? É como uma pessoa totalmente inexperiente entrar num bote e dizer, bora lá que eu vou remar. Gente, você conhece o rio? Você já andou por esse rio tão caudaloso, cheio de tantas viravoltas? Você já fez isso alguma vez? Empatia é algo que nós precisamos desenvolver, mas que vai funcionar muito bem quando eu aprendi a navegar nos meus próprios rios, ou seja, navegar nas minhas próprias emoções. Então, o risco aqui é de alguém que não sabe lidar nem com as próprias emoções, começa a navegar na emoção alheia, né? Tô sendo empático à dor do outro e se perde. E se afoga no oceano alheio. E nesses tempos agora que nós estamos vivendo, nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Por exemplo, como terapeuta, vou, né, dar o meu exemplo particular para vocês. Quando eu atendo uma pessoa enlutada, alguém que perdeu um ente querido, ou uma pessoa que está num quadro com uma doença cujo o prognóstico é de morte, né? Às vezes um paciente que já está aí caminhando para o estágio terminal e está fazendo a terapia para lidar com essas temáticas. Gente, um terapeuta, para lidar com esses temas dentro de um consultório, ele tem que saber navegar muito bem nas próprias emoções. Porque a dor do outro, o luto do outro, o sofrimento do outro vai me fazer lembrar os meus próprios sofrimentos, os meus próprios lutos, as minhas próprias dores, ou os meus medos, né? Às vezes o medo de passar por uma dor similar, e tudo isso vai ser mexido aqui dentro de mim. E se eu não aprendi a navegar nessas minhas emoções, para canalizá-las de uma forma adequada, daqui a pouco eu tô mais doente do que o outro. Daqui a pouco o outro é que vai ter que virar meu terapeuta. Estão captando isso aí? Então é uma coisa muito séria. Nesse momento que nós estamos vivendo, você tem que ver como que você está navegando na emoção alheia. Porque cada notícia que você escuta de alguém passando por um problema,
de alguém que perdeu um ente querido, de alguém que foi diagnosticado com o Covid, cada vez que você escuta isso, você é chamado para navegar nessa emoção. Isso é empatia, tá? Porque o contrário disso é não tô nem aí. Pode morrer, tô nem aí. Deus me livre, né? Não acho que nós não estamos nesse nível aqui, não. Nós estamos aqui no nível de pessoas que se comunicam com a emoção do outro num processo de empatia. Senão você nem estaria vendo aqui um tipo de live como esse, né? Da nossa quarentena do bem. Mas se você, então, tem a tendência e é chamado, e tem a tendência de aceitar, porque chamados nós somos, mas se você tem a tendência de aceitar o chamado para navegar na emoção alheia, e se você não está bem com as suas próprias emoções, talvez melhor seja que você nem fique escutando essas notícias. E o que eu tô falando aqui agora é muito sério. Ah, Márcia, então você tá dizendo que a gente não pode ser empático com a dor alheia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu fiz todo um discurso para dizer que empatia é uma capacidade daqueles que têm um alto potencial de desenvolvimento psíquico, né? De alguém que tá mais evoluído. O que eu estou dizendo é que se você não está dando conta de navegar com as suas próprias emoções de maneira que elas não gerem para você adoecimento, então é melhor você pegar o seu barquinho e guardar o seu botinho e parar de ficar escutando sobre a dor alheia, porque nesse momento você não vai ser ajuda nem para ele e nem para você mesmo. É como alguém que não sabe nadar querendo se atirar no rio para tirar de lá alguém que está se afogando. Se aquela pessoa tivesse alguma chance, ela acabou de perder a chance, porque você não vai ser ajuda para ela. E ainda mais quando nós estamos num universo de ficarmos empáticos a dores de pessoas com quem nós nem teremos contato, ou seja, que nós nem teremos condição de apoiar e de ajudar. É algo para nós pensarmos. Cuidado. Cuidado quando você entra para navegar em emoções alheias. Se você está se sentindo forte emocionalmente para fazer preces e pedir a Deus e fazer, né, criar o seu, né, não sei exatamente qual que é o seu modelo de crença, né, mas criar aí o seu protocolo dentro do seu modelo de crença, né, para pedir por essas pessoas que estão passando por dificuldade, ótimo, lindo, maravilhoso. Se você sente que você não está bem, então você não vai ser ajuda nem para o outro nem para si mesmo. Então guarda o seu botinho e não vai navegar nas emoções. Porque quando nós entramos na emoção do outro através do processo de empatia, eu estou lidando com correntezas fortíssimas. Se eu não tiver uma certa experiência, se eu não tiver uma certa habilidade de lidar com as minhas próprias corredeiras internas, eu vou me perder na corredeira do outro. E aí, para fechar o último símbolo, a água purificadora, né? A água que purifica, porque a água é emoção, mas a água também traz esse símbolo e eu quero fechar com esse símbolo da água que purifica, da água que transforma. E aí eu vou trazer um símbolo mediado por um rito, que é um rito muito forte para o nosso universo cristão, que é o rito do batismo, onde o momento do batismo, quer seja deitando a pessoa nas águas, né, o que é chamado batismo por imersão, imergir a pessoa na água, quer seja o batismo por aspersão, que é jogar as águas batismais, né, sobre a cabeça da pessoa, e pode ser feito com adulto ou com criança, esse momento do batismo representa a limpeza. Então é um rito cristão muito bonito que traz para nós o entendimento da limpeza. Isso faz com que a gente volte lá na nossa live sobre fogo, né? A semana passada, que foram 3 lives falando sobre fogo, que a gente também tem o fogo que purifica. Então olha que interessante, o elemento fogo, ele purifica. O elemento água purifica. 2 elementos que purificam. E falando em símbolos, eu não sei se você sabe, mas o símbolo que representa tanto a água quanto o fogo é um triângulo. Triângulo é um símbolo extraordinário, né? Pai, mãe, filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? É a tríade, a trindade, que representa
corpo, alma, espírito. E aí a gente vai. O número 3 é um número muito simbólico, é um número sagrado para muitas culturas. Né? Não, existem muitas outras culturas que trabalham com essa trindade sagrada. Né? Mas o triângulo é o símbolo geométrico que representa tanto fogo quanto água. A diferença é que o fogo ele é representado assim, com o triângulo dessa forma. Ok, por quê? Olha aqui, não é uma chama? O fogo ele tem uma base e ele se eleva. Uma base que se eleva. E a água? A água é o triângulo ao contrário. Por que a água é o triângulo ao contrário? Porque a água ela está no alto buscando descer, buscando se precipitar. Então a gente tem o triângulo para cima, representando o elemento fogo, e o triângulo invertido, o triângulo para baixo, representando o elemento água. E como nós estamos falando de símbolos, o fogo, ele é razão, masculino. A água é emoção, feminino. E quando os dois se juntam, nós temos a conhecida e famosa estrela de 6 pontas, ou também chamada de estrela de Davi. Que não é o símbolo de Salomão. O símbolo de Salomão ele é também de 6 pontas, mas ele é diferente. Tem uma diferencinha básica. Então essa aqui é a estrela de Davi. O que representa a estrela de Davi? No universo simbólico, o escudo. É um escudo, é uma proteção. E por que ela é um elemento protetivo? Por que o nosso inconsciente capta isso aqui? Isso aqui, gente, está na bandeira de Israel, né? Então é o símbolo da nação de Israel. Por que isso aqui, o nosso inconsciente capta isso aqui como escudo e como proteção? Porque é justamente o elemento fogo, apontando para o alto, razão, a energia que sobe, o masculino, e o elemento água, a possibilidade de volta, de conexão com a terra, né? Com a matéria, reconexão com a matéria. O elemento feminino, o elemento que acolhe. E em ambos os elementos, tanto no elemento água quanto no elemento fogo, nós temos o aspecto da purificação. Purificados, que nos tornamos também protegidos. Símbolo é assim, né? É uma coisa linda. Cada mergulho que a gente faz, a gente aprende um pouquinho mais sobre esses símbolos. Eu quero fechar a live de hoje retomando com vocês os elementos que eu trabalhei ao longo dessa semana, né? Então nós começamos na terça-feira falando da água como vida, como origem, útero. E o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, que é água, né? E como que a gente cuida dessa água que é o nosso corpo. Na quinta-feira eu falei da água como inconsciente, como self, né? Como um inconsciente que nos dá uma missão e que nos convida para realizar essa missão. E hoje eu falei da água como emoção. E eu falei, né, dos cuidados que a gente tem que ter com as diferentes emoções. E na conexão de água com fogo, nós temos a conexão do mundo racional com o mundo emocional. Que traduzido, gente, é um tema que eu já trabalhei com vocês em outras lives, que é o tema da inteligência emocional. É tão famosa nos últimos tempos a inteligência emocional, mas olha aqui, a inteligência emocional é tão antiga quanto a estrela de Davi. Isso aqui é inteligência emocional. Quando você usa a sua razão, o seu fogo interno, a sua chama interna, para cuidar e ter um controle. A palavra controle ela é forte. Ter uma melhor condução das suas águas, das suas emoções. Né? Inteligência emocional. E quando nós usamos as nossas emoções de uma maneira adequada e usamos a nossa razão para poder coordenar a vazão dessas nossas águas, então a vida pode ser muito melhor. E a gente pode permanecer com saúde mental, para garantir a saúde do corpo também. Bom, para quem está passando por aqui, não tem participado da quarentena do bem, a gente está se encontrando toda terça, quinta e sábado.
Porque eu fiz as 40 todo dia, e aí depois quando chegou na 40ª, eu comecei 41ª em diante, toda terça, quinta e sábado. Eu tenho feito sempre às 19, mas semana que vem eu vou começar um curso com minha amiga, minha parceira de trabalho, a Liz. Esse vai ser um curso gratuito, são 17 dias que nós vamos entregar material totalmente gratuito. O curso começa na segunda-feira, vai ser às 19 horas, tá? Então, se você quiser participar, gente, vai ser um momento de você se conhecer e saber usar essa ferramenta aqui, internet, redes sociais, para você se posicionar. Quer você tenha um produto, quer você tenha uma informação para entregar, quer você não tenha nada ainda, mas queira se posicionar melhor nas redes sociais. Eu e a Alice preparamos isso com muito carinho. Ela vai cuidar da parte técnica, porque ela é expert nisso. Eu vou cuidar da parte psicológica, porque não adianta ter técnica se você psicologicamente não souber se posicionar. Então eu vou cuidar de toda essa parte psicológica, essa parte de modelos mentais. E a gente preparou isso com muito carinho. Então se você ainda não se inscreveu para o nosso curso, então vai lá, se inscreve na minha bio, quem tá aqui no Instagram, mas quem tá no Facebook também tem postado no meu Facebook, se inscreve, é 100% gratuito. São 17 dias, começa na segunda-feira, todos os dias 19 horas. Por isso, mas eu não vou parar a nossa quarentena. Por isso, eu vou fazer a nossa quarentena às 18. Então, para nossa quarentena, terça-feira, quinta-feira e sábado às 18. E para o nosso jogo, que o curso é um jogo, para o nosso jogo, de segunda em diante, 17 dias ao todo, aí nós estaremos juntos às 19 horas. Ok? Acho que é isso por hoje. Quero fechar desejando a você, grande útero, água que faz com que esse universo ganhe um espaço de vida. Você, mulher, mãe. E entendendo que o útero não é só o útero que gera, é o útero emocional. Porque talvez algumas de vocês aqui não sejam mães biologicamente, mas já geraram muita vida, né, dentro desse simbolismo. E até alguns homens também vivem essa experiência. Então, para todas vocês, todas nós, que nós estejamos renovando essa nossa água máter, a água geradora de vida. Tenha um Dia das Mães lindo. Beijo no coração e até segunda para o curso, até terça para nossa quarentena do bem. Tchau, tchau!